Agora, uma coisa que você não vê por aí é as pessoas falando da, assim, da grande explosão que tá tendo de uso de Postgres. Aí você fala assim, poxa, mas eu não vejo tanto esse negócio, não. Então, você não parou pra analisar. Mas até um tempo atrás, hospedagem compartilhada, todas, qualquer uma, era sempre o quê? PHP, MySQL. PHP, MySQL. PHP, MySQL. Pronto, só tinha isso. Mas de um tempo pra cá começou a aparecer outro banco. Aí você fala assim, mas foi o MariaDB por causa da aquisição, né, da Oracle frente adquiriu, né, o banco de dados MySQL e tudo mais. Realmente apareceu outro banco de dados. Mas em contrapartida, o que aconteceu? A turma começou a olhar para o mercado e ver, opa, tem outras soluções aí. SQL Server, pago. Microsoft, né? Oracle, pago. Muito caro. É... não vai ir para esse lado. Mas Postgres, aí Postgres começou a ganhar espaço. Aí as pessoas falam assim, mas a MariaDB é totalmente compatível, mesmo, dá para utilizar o MySQL, viu, gente? Não é que acabou o MySQL e tudo mais. Não, o MySQL dá para utilizar tranquilamente. O problema é que as hospedagens não atualizam, né? Aí é um grande problema também, ficar utilizando o MySQL 5.7. Vamos pro 8, tá? Melhorou bastante coisa, então tem que acompanhar a evolução também, né? O pessoal não atualiza, isso é um grande problema. MariaDB, problema MariaDB, é que ele não. Aí o pessoal fala, mas sempre é totalmente compatível. Não é, na verdade. As pessoas falam assim, mas é só você pegar e utilizar. Tenta pegar uma base sua lá e realmente transportar, principalmente a questão de data. Às vezes ali fica, entre aspas, 000, né, ou nulo, alguma coisa assim. Dá muito problema com respeito a isso. Então, assim, eu já peguei várias bases, o 5.7 para treinar, tentar usar, né? Nem no MySQL da hospedagem, que na verdade é o MariaDB por trás, fico falando que é MySQL ainda, então engana nós. Não hospedagem, estão achando que a gente nós não sabemos o que a gente está utilizando, é só dar um select version, né? Usando a versão version, entre chaves, você já consegue saber a versão do seu banco de dados. E não é MySQL, é MariaDB. Esse é um grande problema, tem muitas incompatibilidades. Se tivesse totalmente compatível, não ia ter problema. Eu acho que o MariaDB conseguia substituir o MySQL tranquilamente, como é a ideia deles. Mas com essas incompatibilidades, o pessoal começou a olhar para as outras opções. E se você vê as outras opções, que é o Postgres, tem performance no meio. E o Postgres consegue ter mais performance. Só um relato breve mesmo. Tem muito tempo, peguei uma base de dados, 50 milhões de cadastros. O MySQL devolvia, acho que tinha um retorno lá de 1 minuto e pouco. A mesma base, mesmos dados, na verdade, em Postgres, a gente fez o insert, né? Rodou uma rotina, fez a importação lá e tudo mais, de tudo pro Postgres, menos de 10 segundos. E muito menos, na verdade, né? Aí você pode adicionar os índices e tudo mais para otimizar mais ainda essas coisas. Mas veja só, de 1 minuto e pouco, ou 2 minutos, para menos de 10 segundos. É uma performance assim, absurda. Então, com Post, você consegue performance. Então, hoje eu tenho utilizado muito mais que ela ainda, tranquilamente. MariaDB, utilizo, sem problema algum. Mas, já estamos aí com um pezinho no Postgres, utilizando em algumas soluções já o Postgres também. Então, é bem interessante você ficar atento, né? Às soluções do mercado e veja que o Postgres está dominando aos poucos. Principalmente você vai para uma VPS da vida, a pessoa vai criar um Docker, né? Usar ali, escolher o banco de dados que ela vai utilizar, porque normalmente quando você está na hospedagem compartilhada, você vai utilizar a MariaDB, o que tem lá mesmo, não tem para onde você correr. Mas quando você tem a opção, você vai escolher, normalmente os programadores têm escolhido o quê? Postgres. Não tem escolhido ali, instalado uma SQL para utilizar. Então, veja que na verdade, na hora que a pessoa escolhe, ela está escolhendo banco de dados com Postgres. Então, o Postgres tem cada vez mais dominado o mercado, né, nessa relação de banco de dados. Eu não tenho estatísticas aqui para mostrar, mas pode ver tutoriais no geral, o pessoal utilizando ainda muito, né? MySQL, 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 MySQL. Agora começou a aparecer, em vez de aparecer o MariaDB, começou a aparecer o Postgres. Então veja como mudou realmente as coisas. Não foi pro MariaDB, começou a ir pro Postgres, como é gratuito também, né? Faz sentido realmente. E essa questão da performance foi muito fundamental, né? Ele tem muita coisa que SQL Server, né? A Oracle tem, tá lá no Postgres, mas você não vê alguma dessas coisas no MySQL e MariaDB. Então ele tá ali entre os dois, só que a performance tá, ó,
batendo de frente com outros. Eu não sei exatamente a questão de comparação. SQL Server é muito rápido, viu, gente? Tive experiência recente também com uma SQL Server. Gasta um recurso danado da máquina. Memória vai lá em cima. Mas é muito rápido o banco de dados mesmo. Então, assim, tem os seus créditos, né? Você é um banco de dados muito rápido mesmo. Mas Postgres não fica para trás, se fica um pouquinho. Se fica, é um pouco. Mas com essa base aí de 50 milhões milhões mesmo, viu, gente? Milhões de dados, eu vi realmente que Postgres tá bem à frente também do MySQL. E não é à toa, né? Porque por isso que o pessoal tem adotado cada vez mais. Então começa a perceber cada vez mais o uso de Postgres. Aí depois você comenta, não tenho percebido isso não, isso é caô. Comenta aí para ver realmente e deixe seu comentário para mim, tá assim, sabendo se você já está utilizando Postgres, se você está utilizando MySQL, se você está utilizando o MariaDB ou se está utilizando até outro, né? Acho que mais difícil. SQL Server? SQL Server? SQL Server tem, né? Mas SQLite? Tal, a SQLite também tem umas performances legais, você viu? Ó, competindo ali com MySQL, será? Algumas coisas tá assim. Isso aí eu já vi teste de performance e realmente o SQL Server bate de frente ali com MySQL em algumas benchmark, né? Mas não todos, né? MySQL também tem as suas vantagens, né? Um banco mais utilizado aí na web, pelo menos. De modo geral, né? Na verdade, a maior parte do sistema estuda é web, então a maior parte também usa MySQL. Mas as coisas têm virado, hein? As coisas têm virado pro lado do MySQL, principalmente depois da aquisição, né? Da Oracle aí. As coisas começaram a desandar mais ainda pro MySQL, né? Mas ainda dá com um banco de dados muito bom ainda. Mas veja que o Postgres está dominando. Começa a reparar cada vez mais. Tutoriais cada vez mais em Postgres. Eu vou começar a fazer mais tutorial em Postgres também, em vez de utilizar MySQL, hein? Vai ser a nova novo objetivo, fazer mais usando Postgres. Algumas também já estou utilizando Postgres mesmo, tá bom? Deixe comentário pra gente saber como é que tá o mercado, pelo menos das nossos inscritos. E pra gente saber se outras pessoas estão vendo, o que você tem que fazer? Compartilhar. Compartilha que a gente vai saber também outras pessoas. Aí ele vai ser inscrito e a gente vai saber deles. Mas a maioria parte das pessoas que vê os vídeos, na verdade, não é inscrito, você acredita? Que tristeza. Mas se inscreve aí. Você vai ajudar a mudar essa situação do nosso canal.